Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje, continuando com o mesmo tema da aula passada, vou falar a respeito das figuras tridimensionais. Na aula passada, eu tratei a respeito da importância da geometria nos anos iniciais e também a respeito das figuras bidimensionais. Fiz referência a respeito das tridimensionais, porém eu não comentei a respeito delas. Hoje, vamos falar especificamente delas, as figuras tridimensionais. Por isso, até que no nosso plano de fundo, eu acabei colocando algumas figuras porque elas fazem referência ao assunto da aula. Como de costume, vou compartilhar com vocês alguns slides para que vocês acompanhem junto à minha fala. Sempre lembrando, pessoal, que durante o período da aula eu estou tanto pelo WhatsApp e também pelo Google Meet. Peço encarecidamente para que vocês entrem, não somente pelo tema da aula, mas também pelo estágio supervisionado e também pela atividade prática que eu passei há um tempo já para vocês, para tirarem dúvidas, para falarmos também a respeito da aula e também para tratarmos a respeito destes assuntos. Como eu já estou dizendo há um tempo para vocês, é muito mais fácil e imediato tratarmos por essas ferramentas a respeito dos assuntos que eu citei, do que pelo WhatsApp durante a semana, tá? Porque acaba demorando mais, eu tenho outras atividades, vocês também. Então, entrando no momento da aula e fazendo a pergunta, a resposta ela é imediata e muito mais rápida, claro, em relação a vocês me mandarem perguntas pelo WhatsApp durante a semana, tá? Então, como eu disse, eu vou compartilhar agora com vocês alguns slides para vocês acompanharem a minha fala, tá bom? Para ficar mais fácil, para vocês entenderem a respeito do assunto. Bom, pessoal, fazendo um pouco referência ao que nós tratamos na aula passada e também relembrando a respeito do assunto, nós temos no primeiro slide um pouco de uma associação do quão importante é a geometria. Então, a geometria é aplicada em diversas áreas. Um dos exemplos do uso dela em nosso cotidiano é encontrado na arquitetura. A geometria está em todos os lugares. Ela está na arquitetura, ela está nos móveis da nossa casa, ela está na tela do computador, ela está no ventilador, ela está no ar-condicionado, ela está na natureza, ela está na propaganda, está em todo lugar. Em específico, eu acabei colocando aqui que ela está no cotidiano, também na arquitetura. E fica a pergunta, como que nós podemos projetar, por exemplo, uma casa, um monumento ou um prédio sem o conhecimento das noções geométricas? Por isso, da importância de fazermos essas associações durante o processo escolar da criança, principalmente no que se refere à geometria, assunto tão importante no processo escolar e que muitas vezes ele acaba sendo deixado lá para os últimos bimestres, muitas vezes acaba não sendo trabalhado de forma tão correta como devia ser. Por isso até que de uns tempos para cá nós temos diversos documentos oficiais que colocam a geometria tão importante quanto a matemática algébrica para ser estudada no processo escolar, para ser trabalhada no processo escolar. Então, realmente, como é que a gente fala de arquitetura, como é que nós falamos da engenharia, ou como é que nós falamos de qualquer área sem ter uma noção mínima e básica de geometria? Ah, mas isso ele vai aprender na faculdade de arquitetura? Claro que não. Conhecimento básico, ele vai trabalhar na educação básica. Então, poliedros, polígonos, figuras bidimensionais, tridimensionais ou outras dimensões são trabalhadas na educação básica, tá? Por isso até que já faz parte também há um bom tempo nos anos iniciais, tá bom? Então, precisa sim ser trabalhada. Todas as noções básicas da geometria estão inseridas sim nos anos iniciais. No ensino fundamental, geralmente, estudamos figuras como quadrados, retângulos, triângulos, círculos e etc. Essas formas geométricas fazem parte do estudo da geometria plana, que foi o que eu falei na aula passada. Falei das figuras bidimensionais, das figuras planas, falei bastante da planificação, né? Porque a diferença entre figura plana e figura espacial é que a plana é aquela que a gente não consegue calcular o volume, é aquela que não tem profundidade, tá?
são as figuras que possuem apenas, desculpa, largura e altura, duas dimensões, tá? Por exemplo, a figura de um quadrado, a figura de um retângulo, ok? São essas figuras que nós analisamos na semana passada, que são as figuras bidimensionais de apenas duas dimensões. Diferentes da que nós vamos tratar um pouco hoje, que são as tridimensionais. Por que tri? Porque tem uma dimensão a mais. Na bi, nós temos apenas a largura e a altura. Na tri, nós temos a altura, largura e comprimento, tá? Então, nós precisamos analisar bem, ver bem a diferença, para que a gente não faça muita confusão. Bi de 2, tri de 3 dimensões, tá? É isso que a gente precisa saber. Bom, depois disso, estudamos finalmente a geometria espacial, que trata dos sólidos geométricos que possuem profundidade além da largura e altura. Então, na figura tridimensional, nós temos 3 dimensões: largura, altura e a profundidade, tá? É isso o que nós temos, que seria basicamente comprimento, largura e altura, tá? Colocando em outras palavras. Então, são as 3 dimensões que acabam dando a essa figura geométrica a diferença em relação à bidimensional. Ela dá a profundidade, é possível calcular o volume dessa figura. Então, as figuras tridimensionais, elas se distinguem das formas bidimensionais, óbvio, né? Então, nós temos como figura tridimensional o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo, o cone, cilindro, esferas, que são consideradas como figuras tridimensionais, enquanto apenas o quadrado, o triângulo, o retângulo, os círculos são bidimensionais. Então, essas figuras que vocês estão olhando aqui no plano de fundo, todas elas são tridimensionais. Percebam que nelas a gente consegue analisar o volume, a gente consegue perceber uma profundidade. Por exemplo, nós temos aqui um cilindro, tá? Esse laranja. Essa parte de cima é como se fosse a tampa. Se a gente tira essa tampa, a gente consegue colocar coisas ali dentro, tá? Nós temos essa figura amarelinha aqui, ó. Ela é um cubo. Essa parte de cima é como se fosse uma tampa. Se a gente tira a tampa, a gente consegue colocar coisas dentro dela, tá bom? Então, figuras tridimensionais, nós temos 3 dimensões, tá? Como disse ali, profundidade, largura, comprimento, ou comprimento, altura e largura, tá? Nós precisamos entender que elas têm 3 dimensões, principalmente a profundidade, que é o que nos dá a oportunidade de calcular o volume dela. Bom, dentre os sólidos geométricos, assim também chamados, estas imagens aqui, chamadas estas imagens, tá? Sólidos geométricos, nós temos os corpos redondos, tá? Que nós vamos estudar também a respeito deles, tá? Nós temos então os sólidos geométricos ou poliedros e nós temos os corpos redondos. Os corpos redondos são 3 que nós temos, que no caso é o cilindro, o cone e a esfera. São estes 3 corpos redondos. Eles entram na figura espacial, porque eles têm volume, nas figuras tridimensionais ou espaciais, porém eles ficam numa outra categoria, considerados corpos redondos. Bom, então vamos falar um pouquinho do poliedro, né, que são as figuras tridimensionais ou sólidos geométricos. Então, do latim poli, que quer dizer muitos, e edro, que quer dizer face. Então, poliedros quer dizer figuras de muitas faces, ok? Então, são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união desses polígonos formam elementos que compõem o poliedro, sendo vértices, arestas e faces. Então, é fato, pessoal, que todo poliedro, toda figura tridimensional e que é um poliedro, ela é formada por polígonos, ou triângulos, ou quadrados, ou retângulos, tá? É isso que a gente precisa
ter em mente que todo poliedro se origina a partir de um polígono. Guardem bem esta fala. Todo poliedro se origina a partir de um polígono, ok? E claro que nós temos algumas especificidades em relação a esses poliedros, como os vértices, as arestas e as faces, que eu vou falar a respeito deles, tá? No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas, chamadas de corpos redondos, que eu já falei para vocês, mas eu coloquei novamente aqui para ratificar a fala, tá? Então, nós temos as figuras tridimensionais, nós temos as figuras espaciais ou tridimensionais, como quer que seja. Dentro das figuras tridimensionais, nós temos os poliedros, que suas faces são formadas por polígonos, mas nós também temos os corpos redondos, que são aquelas figuras que têm as suas faces curvas, tá? Assim como nós temos aqui, ó, tá vendo? Percebam que este cilindro, ele é curvo. Percebam que este cone, tá? Ele também tem a sua face curva. Diferente, por exemplo, deste cubo, que ele é formado por polígonos, por um quadrado, tá? As faces dele são polígonos. Então, aqui nós temos um poliedro, tá? Isto é um poliedro. Poli, tá? De vários. Edro, de face. Então, várias faces. O que são as faces? É o que a gente consegue enxergar, são os polígonos, pessoal. Então, percebam, isso aqui é um poliedro, porque é uma figura que a gente consegue observar o volume dela, tá? Além de a gente conseguir analisar o volume, ela é formada por polígonos. Olha aqui, ó. Isso aqui é um retângulo, isso aqui é um retângulo, isso aqui, ó, tá? É um quadrilátero. Lembra que eu falei do quadrilátero, que são as figuras de 4 lados? Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado. Então, aqui, ó, este poliedro, ele é formado por faces laterais, tá vendo? Que são quadrangulares, ó, 4 lados. E as bases, ó, a base superior e a base inferior, que óbvio, elas precisam ser as mesmas, elas são pentagonais, ó, de 5 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Tá vendo? Ao lado H, I, J, F, o G, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? Então, nós temos faces laterais que são quadrangulares e bases, que são as faces superior e a inferior, que elas são pentagonais. Então, isso é um poliedro, são figuras geométricas que têm as suas faces formadas por polígonos, tá? Diferentes, por exemplo, pessoal, dos corpos redondos, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de corpo redondo, tá? Percebam que as faces laterais, elas não são polígonos, tá? Elas têm uma face arredondada, podemos dizer assim, popularmente dizendo, tá? Então, aqui nós temos uma esfera, aqui nós temos um cone, que a lateralidade dele, ela é, como a gente costuma dizer, arredondada, né? E aqui nós temos um cilindro também, que a lateral dele é arredondada, podemos dizer assim, tá? É assim que nós costumamos dizer, de uma forma mais científica, costumamos dizer curva, tá? Então, nós temos ali as laterais dos corpos redondos, são curvas. E os poliedros são formados por polígonos. Bom, os quadriláteros na figura são chamados de face do poliedro. Até vou colocar aqui agora em forma de apresentação para ficar mais fácil para vocês a visualização, tá? Então, os quadriláteros na figura são chamados de faces. Então, olha aqui, ó. Tá? Ó, quadrilátero, 4 lados. Então, isso é uma face. Aqui, ó, outra face, tá? Ó, que vai de A a F, de F a J, de J a E. É um quadrilátero. Aqui é um quadrilátero, ó. GH, CB. Outro quadrilátero aqui, ó, que vai de I a D, de D a C,
de CH. Então, todas as faces laterais, elas são quadriláteros. Os pentágonos são as faces, também são faces, tá? E a base do poliedro, base superior e base inferior, que no caso é um poliedro de base pentagonal. Então, esta figura geométrica, ela é um poliedro, porque tem faces, e nós podemos dizer, arrumamos, deixamos o nome mais científico, colocando de acordo com as suas bases. Então, ele é um poliedro de base pentagonal, porque tanto a base superior quanto a inferior possuem 5 lados. Os segmentos que formam cada uma dessas faces são denominados arestas do poliedro, tá? Então, o que acontece, pessoal? Percebam que aqui, ó, onde eu estou com o mouse, tá? Nós temos a face que vai de F a A, de A a B, de B a G e de G até F. Então, aqui nós temos um quadrilátero. Ao lado dele, tá, desse quadrilátero, nós temos este outro quadrilátero do lado direito e do lado esquerdo nós temos este outro quadrilátero. Em cima nós temos o pentágono e embaixo nós temos o pentágono. Este quadrilátero ele é formado pelo segmento FG, GB, BA, AF. E ao mesmo tempo, o quadrilátero ao lado direito dele, assim como ao lado esquerdo, ele, por exemplo, é formado no lado direito pelo segmento GH, GB. O encontro destes dois segmentos, percebam, pessoal, que o segmento GB, ele tanto faz parte desta face aqui central, que eu estou passando o mouse, assim como desta face lateral do lado direito, que eu também estou passando o mouse. Quando existe o encontro deste segmento aqui, ele é chamado de aresta. Então, nós temos, por exemplo, no caso, a aresta GB, ela tanto pertence a este quadrilátero como a este quadrilátero. E nós também temos aqui no caso a aresta GH, que possui ao mesmo quadrilátero, só que na parte de cima, e possui também, ela é parte integrante do pentágono. Assim como o GF, ele é a aresta deste quadrilátero, que eu estou passando o mouse aqui, assim como o GF também é a aresta, uma das arestas do pentágono, tá bom? Então, nós temos aí várias arestas, até algumas delas foram citadas e foi colocado aqui os 3 pontinhos para dizer que há várias arestas. Então, ó, existe a aresta AB, ó, onde eu estou passando o mouse, a aresta BC, tá? Onde eu estou passando o mouse, a aresta CD, que é aqui a linha pontilhada, que seria a parte de trás. Nós temos a aresta DE, tá? Também, que é aqui a parte de trás. Temos a aresta AE, a aresta BG, aresta AF, aresta HI. Nós temos a aresta IJ, que não foi colocada aqui. Então, nós temos diversas arestas, tá? As arestas, então, são os segmentos que formam um poliedro. Depois das arestas, nós temos os vértices. Só fazendo uma pequena comparação, quando eu estava falando das figuras bidimensionais, esse segmento ele era chamado de lado na figura bidimensional, lembra? Lembram? Agora, aqui, este mesmo segmento, nas figuras tridimensionais, são chamados de arestas. Por quê? Porque lá na figura bidimensional eu falei dos vértices, né? E aqui nós também temos os vértices. Então, os pontos em que as arestas se encontram são denominados vértices. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui a aresta BG, assim como nós temos a H com G. Então, o encontro desta aresta com esta aresta formou um pontinho. E este ponto, ele é chamado de vértice. Então, aqui, ó, nós temos o vértice I, vértice H, vértice G, vértice J, vértice F, E, D, C, B e A.
Então, todos os pontos, todos os cantos, popularmente dizendo que nós temos, são chamados matematicamente e geometricamente de vértices. O segmento de reta JC será denominado diagonal do poliedro, denotada por JC, tá? Toda vez, pessoal, que vocês observarem duas letras maiúsculas juntas e que tem um traço em cima, este traço quer dizer segmento, tá? Então, nós temos aqui, ó, segmento. Então, toda vez que nós conseguimos traçar um segmento que vai de um vértice a outro, sem que estes vértices pertençam a um mesmo polígono, eles são chamados de diagonais, tá? Então, no caso, ó, nós temos aqui o vértice J com o vértice C. Foi traçado um segmento entre um e outro, tá? Este segmento de reta aqui que está em vermelho, ele é chamado de diagonal. Então, JC é uma das diagonais. Entendemos como diagonal do poliedro como sendo o segmento de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma face, tá? Então, por exemplo, por que não pertencentes à mesma face? Porque ele precisa passar por dentro do poliedro. A diagonal passa por dentro, ela corta, tá? Por exemplo, eu não posso chamar diagonal do poliedro, estamos falando de poliedro. Se, por exemplo, eu traçasse entre F, olha aqui, ó, vamos aqui para esse quadrilátero que eu estou passando o mouse. Se eu traçasse entre F e B, por quê? Porque eu estou passando em uma mesma face. Se eu estou passando numa mesma face, traçando aqui um segmento entre F e B, e os dois pertencem a uma mesma face, eles não são considerados. Esse segmento não é considerado como diagonal do poliedro, porque ele só está sendo uma diagonal no caso do polígono, que é a figura que forma uma das faces. Então, eu teria que ligar o F a, por exemplo, ao D, tá? Que está aqui atrás. Ó. Se eu ligasse o F ao D, porque o D pertence a uma outra face, aí sim é considerado de diagonal. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, vamos retomar. JC é uma das diagonais. Entendemos diagonal do poliedro como sendo o segmento de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma face, tá? Então, os pontinhos não podem pertencer à mesma face para eles poderem se caracterizar como diagonal. Alguns exemplos de poliedros. Nós temos o cubo, paralelepípedo, pirâmide, entre outros, tá? Então, tá aqui, ó, o cubo, tá vendo? Ó, pessoal, por exemplo, eu não posso traçar neste cubo aqui, deste vértice até este vértice aqui embaixo. Isso aqui não é uma diagonal do cubo. A diagonal do cubo, por exemplo, seria se eu traçasse deste vértice aqui, ó, aqui em cima, como eu estou passando o mouse, até aqui embaixo, ó. Isso sim é uma diagonal, porque este vértice faz parte deste quadrilátero e este vértice aqui faz parte deste quadrilátero ou deste aqui do lado. Então, eles são de quadriláteros diferentes. Então, se eu traçar aqui, aí sim é uma diagonal, tá bom? Então, nós temos aqui o cubo, temos o paralelepípedo, temos a pirâmide, tá? De base quadrangular, entre muitas outras figuras que vocês vão se deparar no processo de prática docente de cada um de vocês. Bom, então ali nós falamos um pouquinho a respeito dos poliedros, tá? São figuras tridimensionais que possuem comprimento, altura e largura, tá? Ou largura, comprimento, profundidade, como quiser. Eles possuem as três dimensões que dão volume. Considerando também que nós temos as arestas, temos as faces, temos os vértices, temos as diagonais dentro dos poliedros. Poliedros, então, quer dizer poli de vários, edros de faces, então figuras com várias faces. Vamos falar agora um pouco dos corpos redondos, que são figuras espaciais também, porque elas têm volume, porém elas elas estão em uma outra categoria, tá? Consideradas corpos redondos. Então, os corpos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas,
logo não possuem faces laterais. Então vejam bem, os corpos redondos, eles possuem, a lateralidade deles são curvas, tá? Não existe aquela face formada por polígonos como nós temos nos poliedros. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Haja vista que são formados pela rotação de uma figura plana, uma figura geradora. Então, no caso, por exemplo, o cone ele é formado por um triângulo, o cilindro por um retângulo, a esfera por um semicírculo. Quando a gente fala que é sólido de revolução, nós estamos querendo dizer que é porque ele gira em torno do seu próprio eixo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, um triângulo retângulo e girar em torno do seu próprio eixo, vocês vão ver que quando ele gira, a imagem faz formar o quê? Um cilindro. A mesma coisa se a gente pegar um retângulo e colocar para girar em torno do seu próprio eixo, ele acaba formando um cilindro e assim também acontece com o semicírculo por conta da esfera. Entenda a rotação como dar a volta completa. São corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. Então nós temos aqui o cone. O cone possui uma superfície arredondada, que é sua lateral, e uma superfície plana, que é uma base em formato de círculo, tá? Veja que a figura lateral do cone é curva. A formação do cone é dada pela rotação de um triângulo, tá? Então, olhem aqui o triângulo, pessoal. Ele está em laranja, um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo porque ele tem aqui um ângulo de 90 graus, tá? E aí, obviamente, nós temos os catetos e temos a hipotenusa, que é o lado contrário do ângulo de 90 graus. Então, toda vez que nós nos deparamos com este tipo de triângulo aqui, ele forma a partir. Então, percebam que este é o eixo, ó. O lado maior deste triângulo, ele é o eixo. Então, quando este triângulo gira em torno dele mesmo, ele acaba formando um cone, tá? Então, aqui, ó, nós temos o vértice do cone. Aqui nós temos a superfície cônica, né? Como costumamos dizer, nós não temos uma face lateral, tá? Ou também, como eu coloquei aqui, que elas são curvas, tá? Então, nós temos as faces curvas, elas não são faces formadas por polígonos. E como eu disse, ela é dada pela rotação de um triângulo em torno do próprio eixo, tá? Então, aqui embaixo ele acaba sendo a base do cone, aqui o ponto, o vértice, e aqui a superfície lateral, que é curva. Então, nós temos agora a esfera. A esfera possui centro, raio e diâmetro. A distância de sua borda ao centro é igual ou menor que o raio. A figura geradora da esfera é o semicírculo que gira em torno de seu eixo, rotação, e forma uma superfície esférica. Veja as componentes da esfera. Então, nós temos aqui, olha lá, pessoal, o semicírculo, tá bom? Ó, essa parte que está em vermelho. E este daqui é o eixo, tá bom? O que acaba se tornando o diâmetro, depois que ele acaba se tornando uma esfera. Então, se este semicírculo ele gira, olha que ele faz esse movimento de girar aqui, ó, em torno do próprio eixo, ele acaba formando uma esfera. Nós temos o cilindro, agora, que todo cilindro possui uma estrutura curva também, chamada de superfície lateral, e as duas bases que são paralelas. Então vejam que interessante. O cone tinha só uma base, tá? Que é aquela base inferior. O cilindro, nós temos duas bases, que é a base superior e a inferior. E a esfera, que ela é uma esfera, que ela é toda curva, podemos dizer assim. A figura geradora do cilindro é um paralelogramo, geralmente um retângulo. Para formar um cilindro, o paralelogramo gira em torno do seu eixo. Observe os cilindros abaixo. Então, nós temos aqui, tá, pessoal, o paralelogramo. Deixa eu pegar aqui, ó, o mouse. Essa parte em azul aqui, ó, ela forma um retângulo. Aqui nós temos o eixo, tá vendo? Ó?
marcando. Então, se este retângulo ele gira em torno do próprio eixo, ele acaba formando um cilindro, tá? Então, nós temos aqui algumas imagens, ó. Então, nós temos uma esfera, tá? Nós temos o cone e nós temos o cilindro. Então, o cilindro com duas bases, o cone com uma base e a esfera sem nenhuma base, tá? E aqui uma forma um pouco mais geométrica, mais técnica. Então, olha lá, o cilindro, tá? Então, nós temos aqui a base superior e base inferior e a lateral dele que é curva. Nós temos o cone, que a base inferior dele tem aqui, a lateral dele é curva, e nós temos a esfera, que ela é toda curva, tá? Então, pessoal, nós temos um pouco aí para vocês do que são as figuras tridimensionais, tá? E são figuras que elas fazem parte do contexto escolar de todos, dos anos iniciais até terceira série do ensino médio. Lembrem-se que eu já falei para vocês a respeito da espiralidade, ou seja, essas habilidades elas vão e voltam a todo momento. Nós vamos começar a trabalhar a respeito das figuras geométricas nos anos iniciais, eles continuarão vendo nos anos finais, também no ensino médio, assim como o desenvolvimento das habilidades referentes a essas figuras geométricas também já começam na educação infantil. Tá? Não necessariamente de forma tão científica, com nomes tão científicos como nós estamos vendo agora, mas eles já começam a ter noção de planificação de figura geométrica, de só observar a diferença entre um cubo e um quadrado. Eles já vão começando a se aprimorarem, se apropriarem a respeito dos nomes. Eles já vão saber o que é um cubo na educação infantil. Eles podem não saber as designações técnicas de um cubo, mas eles já sabem o que é um cubo, eles já sabem o nome, eles já podem começar a saber o que é um cone. Quando a gente vai brincar, se a gente faz uma brincadeira de circuito, por exemplo, a gente coloca vários cones. Eles já sabem associar a imagem ao nome do que é essa figura geométrica. Então, não podemos perder de vista que a geometria está aí, posta, colocada, inclusive em documentos oficiais. Falei na aula passada a respeito da geometria na Base Nacional Comum Curricular. E, inclusive, se vocês quiserem conferir, entrem lá que vocês vão se deparar com as figuras tridimensionais, os poliedros ou sólidos geométricos, tá bom? Então, não podemos perder de vista a geometria no nosso dia a dia. Não podemos perder de vista todo o material, tudo que nós precisamos trabalhar nos anos iniciais. Bom, então recapitulando, desde a aula passada até a aula desta semana, eu falei a respeito da geometria, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a importância da geometria nos anos iniciais. Falei das figuras bidimensionais, que são aquelas figuras que têm comprimento e largura, que são os polígonos. Inclusive, eu mostrei uma tabelinha de classificação dos polígonos de acordo com a quantidade de lados para vocês. E hoje, que são as figuras bidimensionais, né, os polígonos, por constar das duas dimensões, no caso, comprimento e largura. E hoje estou especificamente falando das figuras tridimensionais, também muitas vezes chamadas de sólidos geométricos, mas costumamos dizer figuras tridimensionais ou geometria espacial, que são aquelas figuras que nós temos volume, eles têm uma dimensão a mais em relação às figuras bidimensionais. No caso, nós temos comprimento, largura e altura, tá? Dentro das figuras tridimensionais ou da geometria espacial, nós temos os poliedros, que são aquelas figuras que têm faces e suas faces são formadas por polígonos. Dentro da tridimensionalidade, nós temos também os corpos redondos, que são três. No caso, a esfera, o cone e o cilindro. Por que eles são chamados de corpos redondos? Porque a lateralidade deles, a lateral deles, não são polígonos, elas são curvas, tá?
No caso do cone, ele só tem a base inferior e a lateral que é curva. No caso do cilindro, ele tem a base superior e inferior e curva. E, obviamente, nós temos a esfera. Bom, pessoal, como eu disse no início da nossa aula, eu estou nos dois canais, pelo Google Meet e também pelo WhatsApp, tá? Eu aguardo por vocês lá. Espero que vocês realmente apareçam. Para quê? Para tirarem dúvidas a respeito da matéria de hoje, no caso, figuras tridimensionais, geometria espacial, ou a respeito do estágio supervisionado ou da nossa atividade prática. Pessoal, entrem. Peço encarecidamente para que vocês entrem e tirem as dúvidas, principalmente também a respeito do estágio. Eu conversei já com vocês a semana passada, eu falei que seria mais fácil vocês produzirem durante a semana e na segunda-feira, na aula de hoje, vocês tirassem as dúvidas comigo. Muita gente não entrou na aula passada para tirar dúvidas, ficou durante a semana me mandando mensagens. Algumas, muito atrasadas, eu consegui responder, as outras eu vou deixar para responder aqui na aula. Então, assim, e outra coisa também, pessoal, tem muita coisa que é repetida. Algumas pessoas entram, fazem a pergunta e eu estou percebendo que depois chama no particular e faz a mesma pergunta. Anotem as minhas respostas, pessoal. Às vezes fica muita gente na sala, faz a pergunta, aí eu respondo, aí o colega fala e não anotou minha resposta, mas porque está prestando atenção na resposta que eu estou dando para a colega. Então anotem, tá? Por favor, eu volto a dizer, eu vou procurar responder nas aulas, tá? Então, o que eu não respondi de WhatsApp, que eu já vi que eram coisas repetidas, que já tinham perguntado, tirem a dúvida na aula, tá? Eu conversei, disse na aula passada, peguem este tempo da aula da semana passada até a aula de hoje, tá? Para vocês analisarem, escreverem dúvidas, etc., para tirarem a dúvida hoje, porque fica complicado cada um mandar uma mensagem num horário em cada dia da semana e ter que articular tudo isso. É mais fácil entrar na aula e tirar a dúvida no momento, tá bom? Então, dúvidas muito pontuais, muito específicas, eu acabei respondendo sim, e porque elas também estavam muito atrasadas. Agora, as dúvidas que são coisas que estão nos vídeos, que eu já falei inúmeras vezes, ou que de repente surgiu, que é uma coisa que não vai interferir para você desenvolver o restante do seu trabalho durante a semana, eu vou deixar para responder tudo durante a aula e para as pessoas que entrarem para perguntar, tá bom? Então vamos começar a criar essa dinâmica, pessoal. Façam mais perguntas durante o período do Google Meet, ou mesmo pelo WhatsApp durante o período da aula. Vocês viram que a semana passada todos, sem exceção, respondi a todos, eu li de todos, fiz comentários. Então aproveitem o momento. A aula é de segunda-feira. É na segunda-feira que eu vou tratar do componente, é na segunda que eu vou falar do estágio. Durante a semana tá ficando muita coisa e durante a semana é para vocês produzirem, tá bom? Então, aguardo vocês ansiosamente no Google Meet ou pelo WhatsApp. Quem não quiser entrar no Meet, não tem problema, mas pelo menos pelo WhatsApp, se já tem alguma produção, me manda. Ah, fez o relatório de um vídeo? Manda para eu dar uma olhada, para eu falar, olha, tá correto, faltou uma citação, ou deixou de colocar isso, ou parabéns, completou, fez tudo certinho, contemplou todos os itens do manual. Tá bom, pessoal? Aguardo por todos, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Google Meet. Tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até mais.